Olá, pessoal! Bom dia! Como estão vocês? Tá tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Uma chuvinha, um friozinho bom, gostoso. Muito bom. Mais uma vez agradeço, tá? Por vocês estarem aqui nesse espaço. Esse espaço em que... Esse projeto, né? Em que o objetivo é que a gente reflita em alguns temas que são bem... sensíveis, né? Mas que são importantes pra gente falar, conversar. Sou muito grata, né, por todas as sugestões que vocês têm trazido. Essa sugestão de hoje foi uma sugestão de um paciente meu que mandou um vídeo que viralizou bastante daquele influenciador chamado Felca, né? Ele é youtuber. E aí esse vídeo viralizou. E ele trouxe um tema, na verdade, um alerta, né? Que todos nós precisamos levar a sério. Que é a forma como as crianças, os adolescentes estão sendo expostos à sexualidade. Né? Não apenas adultiza, mas também potencializa problemas gravíssimos de sociedade, na verdade, né? Que é o vício em pornografia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai tentar falar, né, refletir, levar todos a mais uma reflexão. Acredito que o vídeo dele foi bem completo, né, trouxe um olhar assim, bem completo, bem profundo mesmo sobre o tema, mas é sempre bom a gente conversar mais, refletir mais sobre temas tão sensíveis como esse. Então, por isso que eu trouxe, né, esse tema para que a gente possa conversar e refletir. Tá bom? Então, o tema de hoje é adultização infantil, quando a infância é roubada. Esse tema incomoda, né? Mexe. E muitas vezes a gente pode dizer que esse tema está bem diante dos nossos olhos. Mas muito de nós, às vezes, fuge de não ver, que é a adultização infantil. E antes de você pensar que é um problema distante, eu quero te pedir, respire fundo e lembre-se, quantas vezes, ainda criança, você precisou agir como adulto? Quantas vezes você foi exposto a algo para o qual não estava pronto? Né? Do tipo, seja forte, você consegue, né? Você criança ou um adolescente que ainda não tem elaboração emocional, mas é incentivado por um adulto a seja forte, seja homem não chora, né? Ou então, que bobagem, menina. Então, esse tema não está tão distante da gente, a questão da adultização infantil. Embora Felca levou de forma mais específica a adultização infantil com relação à hipersexualização. Mas eu vou ampliar um pouquinho mais esse tema. Eu acredito que muitos de nós, às vezes, mesmo que inconsciente ou de forma até inocente, adultizamos nossas crianças e nossos adolescentes. Esse episódio é um mergulho profundo mesmo, não apenas no que vemos hoje nas redes sociais ou nas manchetes, mas no que acontece às vezes silenciosamente dentro da nossa mente, tá? No coração também dessas crianças e que pode se transformar em um dos fatores de adoecimento emocional na vida adulta delas. Então eu peço que vocês se preparem, vamos conversar sobre o que ninguém gosta de encarar, né? Que é a perda precoce da infância e o impacto disso na sexualidade, na saúde mental e até no corpo, tá bom? Então, a adultização infantil é quando a criança é empurrada para fora da sua fase, né, de desenvolvimento natural e é colocada para viver papéis, responsabilidades ou experiências emocionais que não são dela, que não está ainda na elaboração, né, do psique dela. E isso pode acontecer de forma explícita, como um adulto que sobrecarrega a criança com os problemas de casa, com a vida financeira, com as expectativas de ser forte demais para a idade daquela criança ou daquele adolescente.
Então, mas também acontece de maneira silenciosa, quando ela é exposta a contextos sexuais, a comportamentos adultos nas redes sociais, a roupas, posturas e interações que estimulam a sensualidade precoce. Então, como eu falei, o Felca, o youtuber Felca, em um vídeo que viralizou recentemente, ele fez um alerta que precisa ser levado muito a sério. A forma como as crianças são expostas à sexualidade, especialmente por meio da internet. Não apenas essa atitude adultiza, mas potencializa um problema que é muito grave, que é o vício precoce em pornografia. Quando a gente hipersexualiza muito essa criança, esse adolescente, cria uma tendência de querer olhar, gostar de forma precoce para esse vício tão destruidor. E aqui entra um ponto que a ciência vem mostrando, que quando o cérebro de uma criança ou de um adolescente é exposto a estímulos sexuais intensos e frequentes, especialmente via pornografia, ele é moldado de forma diferente. Então, a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer e da motivação, passa a ser liberada de maneira artificial e exagerada. E com o tempo, o cérebro vai precisando de doses cada vez maiores de estímulo para sentir prazer. E o resultado disso, é uma sexualidade fragmentada, desconexão do afeto, falta de intimidade e da construção saudável do desejo desse indivíduo. O cérebro infantil e adolescente, gente, está em construção. E cada experiência vivida é como um tijolo nessa obra, né? Quando a adultização ocorre, esse processo é interrompido e extremamente distorcido. Tem algumas pesquisas que mostram que a exposição precoce de conteúdos sexuais está associada ao aumento de comportamento de risco, disfunções sexuais, ansiedade, depressão. Isso porque o córtex pré-frontal, só ele que é responsável, né, pelo julgamento, é a parte do cérebro que é responsável pelo julgamento, tomada de decisão, de controles dos impulsos. Essa parte do cérebro só amadurece completamente por volta de 25 anos, né? Isso não é uma regra, mas por volta de 25 anos, essa parte do cérebro fica completamente amadurecida. E isso significa que a criança e o adolescente não tem ferramentas neurológicas para processar e gerenciar o impacto emocional e comportamental de experiências dessa magnitude, certo? E mais, quando ela se torna um adulto de casa ou o sedutor precoce, não há espaço para atividades que são oriundas da idade daquela criança e da adolescente, que é brincar, né? Não há espaço para a imaginação, né, saudável, para o desenvolvimento emocional seguro. Isso gera o que a gente chama de um trauma de desenvolvimento, que não é um evento único e chocante, mas é um processo contínuo de sobrecarga e perdas de etapas fundamentais. Então, cuidado ao trazer essa criança e esse adolescente para situações que não são de responsabilidade deles. Tem muitos adultos que participam, as crianças e os adolescentes, de assuntos que não são pertinentes a eles, né? Problemas extremos financeiros dentro de casa, e aí talvez você esteja conversando ali, o adolescente ou a criança esteja participando de situações que não são deles. Então isso vai trazer uma preocupação, uma angústia que não é da fase daquela criança, daquela adolescente. Eu não sei se vocês lembram, mas no passado, pelo menos na minha época, e não me chamem de velha, tá? Mas na década lá de 80, 90, nós que éramos crianças ou adolescentes, a gente não participava de todo tipo de conversa onde os adultos estavam ali, né, compartilhando. Tinha-se o cuidado de, a depender do assunto, pedia-se para aquelas crianças se retirarem daquele ambiente. Hoje em dia a gente conversa sobre tudo,
A gente quer conversar sobre tudo, qualquer tipo de assunto na frente de criança e adolescente. Eles estão observando tudo. Eles estão internalizando tudo. E tem coisas que não faz parte, né, da maturidade emocional e do psique desse indivíduo. A gente precisa proteger a mente, né, porque isso pode, de fato, ser devastador para eles. Eles não conseguem elaborar qualquer tipo de assunto, certo? E na psicoterapia a gente vê um rastro disso o tempo todo, né? Existem pessoas que não conseguem relaxar, existem pessoas que sentem que precisam estar sempre no controle, ou no oposto, né? Adultos que procuram inconscientemente refazer a infância perdida, buscando prazeres imediatos, vícios destrutivos, relações extremamente superficiais. Por quê? A depender de como foi essa infância, esse adulto vai se comportar dessa forma. E a pornografia, nesse cenário, entra como um anestésico rápido para a dor de uma intimidade muito mal construída, né, na fase da infância e da adolescência. Então, quando a sexualidade é desenvolvida fora do seu tempo, ela não se mistura ao amor, ao cuidado, à empatia, ela vira performance, cobrança, pressão. Então, a criança adultizada muitas vezes aprende a se ver não como uma pessoa, mas como um objeto de utilidade. Seja para resolver problemas, seja para agradar demais a outros, ou para ser admirada pelo seu próprio corpo. E isso, gente, é devastador. Porque, no fundo, essa criança nunca aprendeu que ela tem valor somente por ela existir. Tem alguns estudos internacionais que informam, apontam, na verdade, né, que a sexualização precoce pode estar ligada à baixa de autoestima, pode estar ligada também a transtornos alimentares, depressão, ao desempenho acadêmico prejudicado. Então, o acesso irrestrito à internet potencializa isso, né? Hoje, mais de 90% das crianças entre 8 e 16 anos já viram pornografia online, muitas vezes até sem querer. E não se trata apenas de um vídeo proibido, né? Às vezes a repetição cria condicionamento, molda fantasias e padrões de excitação que pode levar décadas para serem ressignificados. Então, se somarmos a isso a pressão estética, a exposição de influenciadores e a monetização do corpo infantil adolescente nas redes, a gente está falando aí de um problema seríssimo de saúde pública. Então, como sociedade, a gente precisa parar de normalizar que a violência emocional e sexual disfarçada de estilo de vida moderno, isso é natural. Isso não é, gente. A gente precisa desenvolver a infância para as nossas crianças, proteger o tempo delas, a inocência delas, né? O direito dela a sentir tédio, a brincar, né? Isso exige que tanto os pais quanto os cuidadores, os educadores estejam bem atentos, não apenas ao que a criança vê, mas também ao que ela sente, ao que ela deixa de viver. E a adultização infantil não é apenas uma fase difícil, é uma ferida, gente, que se abre desde cedo e que, se a gente não cuidar, pode sangrar por toda a vida. E é uma responsabilidade de todos nós, né? Que temos acesso, que temos contato com criança e adolescente, é uma responsabilidade de todos nós de impedir que isso continue acontecendo no meio da gente, né? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, né, na frente dos adolescentes e das crianças, tomar cuidado com a nossa postura, né, diante deles, não achar que é normal, né, falarmos ou agirmos de qualquer forma na frente deles. A gente precisa proteger esse cérebro, esse córtex pré-frontal que ainda está em formação. Não é tudo que eles conseguem elaborar e a gente precisa compreender, tá? A gente precisa ter muito cuidado com o desenvolvimento da fase do futuro, né? A criança, a adolescente é quem vai construir o futuro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, é isso, gente. Eu gostaria que vocês todos, né, refletissem. Quem viu
esse vídeo de Felca que viralizou, eu convido que faça assim uma reflexão. Agora, não uma reflexão com um olhar para fora. Faça uma reflexão com um olhar para dentro, né? O que você pode aprender do que você viu, dos comentários que Felca fez ali de forma muito pertinente. Tem uma parte do vídeo em que ele chama uma psicóloga para que ela responda algumas perguntas no olhar, né, da psicologia. Eu acredito que seja importante também fazer essa reflexão, também olhando para dentro, né? Ver se você também não foi afetado com a adultização e o que você pode fazer agora, né, para ressignificar isso. Eu acho muito importante. É um vídeo que ele foi bem corajoso, sabe? De trazer nomes, inclusive tiveram pessoas que já foram presas, né, por conta desse vídeo, né, que ele expôs ali. Então, eu acho importante que a gente faça reflexões nesses temas que são tão sensíveis, delicados, mas que de extrema importância a gente parar um pouco para refletir, porque todos nós estamos rodeados, né, de nossas crianças, nossos adolescentes, e eu acredito que quando a gente olha para dentro, a gente faz uma reflexão interna e a gente vê o que a gente pode fazer para melhorar. Qual parcela minha eu posso dar em relação a este tema dentro do contexto em que eu vivo. Então, todos nós podemos fazer a nossa parte, né, gente? E, mais uma vez, agradeço você ter ficado até aqui. Agradeço as sugestões. Um abração para esse meu paciente que mandou esse vídeo e me sugeriu esse tema, tá? Um abração mesmo. Muito feliz com o seu processo. E se esse tema tocou você, talvez seja a hora, mais uma vez, de olhar para dentro e se perguntar quais partes da minha infância ainda estão esperando para serem cuidadas. Porque para cuidar de crianças hoje, temos também a responsabilidade de cuidar das nossas crianças internas, né? Cuidem da sua criança. E se precisar de ajuda, eu tô aqui, tá? Processo terapêutico é importantíssimo para o cuidado da criança interna, tá? Mais uma vez eu sugiro, né? Me acompanhe nas redes aí, tanto aqui no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Instagram. Lá na minha bio tem os links, tá? Onde vocês podem entrar em contato com todas essas redes. Inclusive, tem um link que vai te direcionar para o meu WhatsApp. Então, se você precisar de ajuda e estiver precisando de cuidado dessa criança, pode entrar em contato que eu estou aqui à disposição, tá certo? Um grande beijo, excelente domingo para vocês e fiquem aí com Deus, tá? Beijão!